Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, obrigado ao Dimas, no livro de Êxodo. No comecinho aí, Êxodo, capítulo 33. Então, se os irmãos puderem trazer mais um copinho de água aqui, eu agradeço. Êxodo 33. Está muito quente aí, irmão? Tá bom, né? Aqui tá gostoso, né? Aqui a temperatura tá 20, 22 graus, lá fora que o negócio pega. Vamos lá, Êxodo 33, a partir do versículo de número 1. Eu gostaria de meditar um pouco nesse texto aqui. Antes de ler a palavra, eu gostaria só de dar um contexto daquilo que está acontecendo aqui, para começar o capítulo de número 33. Se a gente começar lá desde do capítulo de número 29, 30, capítulo 31, depois entra no capítulo de número 32, a gente vai ver que Deus ele separa Moisés para dar os mandamentos, as leis para reger ali a nação de Israel. E no capítulo de número 32, acontece um fato ali no povo que Moisés está guiando. Diz a palavra de Deus que Moisés ele estava no monte, orando ao Senhor, e o povo que ficou lá embaixo juntamente com seu irmão Arão, acharam que Moisés estava demorando muito para descer. E na verdade Moisés estava conversando com Deus, e ele iria trazer normas e leis para direcionar o povo de Israel no deserto até a caminho de Canaã, ou até a terra de Canaã. O que acontece? Eles chamam ali Arão, que é irmão de Moisés, e eles pedem para que Arão faça um Deus para eles, ou um ídolo para eles. E aí Arão, no meu modo de ver, sem um pouco de temor a Deus e sem a direção do Senhor, ele pede para o povo trazer brinco, anel, colar, para que eles pudessem derreter o ouro e fizesse um bezerro de ouro. E foi assim que aconteceu. No capítulo 32 eles fazem um bezerro de ouro, e quando Moisés está lá em cima orando, Deus fala para ele: Moisés, desce, porque o povo se corrompeu. O povo a quem eu tirei do Egito, da escravidão, eles fizeram para eles deuses, desce porque o negócio desvirtuou. E Moisés desce, e a palavra fala que naquele dia, mais ou menos, viu, irmãos? Naquele dia, várias pessoas morreram por idolatrar outros deuses a não ser o Senhor. E o capítulo 33 então começa, e é isso que eu quero agora pregar aos irmãos. Todo mundo entendeu o contexto? Então Moisés está orando, Arão, o irmão dele, está aqui embaixo. Os homens e mulheres de Israel acham que Moisés está demorando na sua oração, e eles pedem então para que Arão faça então um bezerro de ouro para que eles pudessem adorar. Quando Moisés chega, há uma maior festança, e Deus decreta então destruição a alguns homens daquele povo ali, e o capítulo 33 então começa debaixo desse contexto. Capítulo de número 33, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo adiante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. E o detalhe da palavra que eu quero pregar: eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Somente até aqui por enquanto, e depois eu vou tentando abordar aqui a palavra e a história que está acontecendo agora de Israel. Deus chega então para Moisés agora e ele fala assim: Moisés, eu vou levar vocês à terra prometida, terra que mana leite, terra que mana mel, só que tem um porém: a minha presença não irá no meio de vocês. Deus chega para Moisés e fala: vocês vão,
até essa terra prometida, porque eu não volto atrás daquilo que eu falo, só que tem um porém. Ao invés da minha presença estar com vocês, eu vou enviar um anjo para guiar vocês no caminho. Se fosse eu e você nessa história, talvez nós pensaríamos, puxa vida, Deus está cumprindo uma promessa que Ele fez há muito tempo atrás. E você quer saber de uma coisa? Deus indo ou não indo, eu vou até essa terra que mana leite e mel. Se fosse eu e você, a gente ia falar, puxa vida, Deus não vai, mas Ele vai mandar um anjo à minha frente. Então você quer saber? Eu vou pegar minhas malas, eu vou pegar minha roupa, eu vou pegar minha família e eu vou até essa terra que Deus prometeu. E eu vou então desfrutar dessa terra que mana leite, conforme a palavra do Senhor. Só que tem um porém, irmãos, Moisés talvez não seja e não é igual a mim e a você. E você deve estar pensando, mas puxa vida, será que eu faria isso? Será que eu iria para uma terra que mana leite e mel sem Deus estar à frente? Tenta trazer para a sua vida nas decisões que você tem tomado. Você tem colocado o Senhor à frente das suas decisões? Você tem colocado o Senhor à frente dos projetos, dos planos que você tem feito para você e para a sua família? A palavra diz que um homem chamado Davi, ele tinha um sonho e um desejo, de levar a arca para a cidade dele, que era Jerusalém, a cidade de Davi. Um motivo justo, um motivo bom perante os olhos do Senhor. Só que tem um porém. Davi, ele achou que levar a arca até a cidade de Jerusalém fosse uma tarefa fácil. E Davi deixa de observar a vontade de Deus e o mandamento e a lei que Deus havia determinado para carregar a arca da aliança. E a Bíblia fala que Davi então ele faz um carro novo de bois, coloca a arca nesse carro novo de bois e eles começam a ir em rumo ou ao rumo da terra dele, que era Jerusalém. Em um determinado momento os bois tropeçam, a carroça balança, a arca vai cair, Uzá estende a mão e quando ele toca na arca que representava a presença de Deus, Uzá ele morre de maneira fulminante. E depois desse episódio a palavra fala que Davi ele chora de maneira amargurada. E sabe qual que é a oração que Davi faz depois que Uzá morre? Senhor, de que maneira então eu devo levar até a arca até Jerusalém? Por que eu contei essa história? Porque nós somos iguais a Davi e muitas vezes diferente de Moisés. Nós fazemos planos, fazemos projetos, nós desejamos e sonhamos, e isso não tem mal nenhum. O grande problema é que nós não consultamos a Deus. O grande problema é que muitas vezes nós não nos importamos se Deus vai estar conosco nesse projeto que nós temos planejado. E muitos de nós temos embarcado nessas aventuras da vida. Nós pensamos, que mal há em casar? E nós casamos. E muitas vezes nós não consultamos a Deus, a pessoa que Ele tem preparado para nós. Nós queremos trocar de emprego e muitas vezes nós não oramos dizendo, Senhor, qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a tua vontade ou a porta que o Senhor abrirá para que eu não ganhe somente um salário, mas para que eu seja um canal de bênção no lugar que você me colocar? E nós então tomamos as decisões e muitos de nós não nos importamos se Deus vai estar presente ou não presente nas nossas vidas. E quando a vida anda, quando o caminho segue, os problemas começam a acontecer. E muitas vezes nós oramos que nem Davi, dizendo, Senhor, então qual é a tua vontade para a minha vida? Moisés, ele age de maneira diferente. Moisés diz, puxa vida, é legal entrar numa terra prometida que mana leite e mel. Só que tem um porém. Se Deus não estiver à frente, o que adianta a terra manar leite e mel? O que adianta o emprego melhor se Deus não está com você nesse emprego melhor? O que adianta trocar o carro, uma casa, se Deus não está à frente, ou a vontade dele ainda não é soberana para que você tenha um carro melhor ou uma casa melhor? O grande problema do cristão hoje do século 21 é que nós tomamos as nossas decisões, fazemos os nossos planos, fazemos os nossos projetos, e se der,
e se lembrarmos, nós colocamos então Deus atrás da nossa vida e dizemos: Senhor, agora pode vir que eu já tomei todas as decisões necessárias. E na verdade, irmãos, nós cristãos devemos fazer ao contrário. Primeiro nós devemos orar, e quando Deus apontar o caminho, nós devemos seguir de acordo com a vontade dEle. É interessante algumas coisas na Bíblia, né? Em Gênesis 12, Deus chega para um homem chamado Abraão e fala: Abraão, você vai sair do meio dos teus parentes e eu vou te levar, presta atenção nisso, para uma terra que você ainda não conhece. Deus não chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, eu vou te levar lá do lado ali de Sodoma e Gomorra, você vai ter um sitinho ali, cuidar das suas galinhas, da sua vaca, das suas ovelhas. Deus falou: sai do meio da tua parentela e eu vou te levar para um lugar que eu tenho preparado para você. Deus deu o destino final, irmãos? Não. Sabe por que Deus não deu o destino final? Porque Abraão precisava depender dele. E muitas vezes, quando nós já temos o destino final, ou achamos que temos o destino final, nós colocamos Deus de lado da nossa vida e a gente fala: agora vem, porque nós estamos passando por luta nessa fase da vida. O grande problema do cristão hoje, nosso problema do século 21 é esse. É que nós, quando lembramos, colocamos Deus à frente da nossa vida. Moisés, ele faz diferente, ele fala: o plano é bom, o projeto é bom. Verdadeiramente é a palavra que o Senhor prometeu, que o Senhor nos conduzirá até essa terra que emana leite e mel. Só que Moisés, ele não estava confortável com essa palavra que Deus havia dado para ele. E o que ele faz então? Acompanhe comigo agora no versículo de número 7. Acompanhe meu raciocínio, viu, irmãos? Eu não vou demorar na mensagem. Vamos lá. Diz assim: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Olha que interessante, no meio dessa história que eu disse para vocês aqui, entra algo que é inusitado no texto, que diz que existia uma tenda que estava distante do arraial, ou seja, longe das pessoas, onde Moisés fazia o quê? Buscava a presença de Deus. Você acha que esse texto cai de paraquedas aqui naquilo que eu estou pregando? Não. Deus quer ensinar alguma coisa para mim e para você. O que o Dimas falou tem muito a ver também, quando ele abordou aqui o dízimo e as ofertas. Porque poucos de nós temos reservado tempo na nossa vida para orar. Moisés, irmãos, ele não foi um grande líder à toa. Moisés, ele não foi um homem, talvez do Antigo Testamento, mais usado por Deus, se não dizer que foi o mais usado por Deus à toa. Esse homem, ele tinha comunhão com Deus. Quer que eu prove isso? Acompanhe um pouquinho mais para frente aí que diz o texto. O Senhor falava com ele, versículo 10. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E olha o 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Sabe como que Deus, ou melhor, Moisés falava com Deus? Igual eu estou falando com vocês aqui. É lógico que é uma linguagem figurativa, só que a Bíblia fala que esse homem ele tinha tamanha comunhão com Deus, que Deus vinha através de uma coluna de fogo e se manifestava numa tenda para falar a direção que Deus tinha preparado para aquele povo de Israel. E por que eu e você muitas vezes não temos orado na nossa vida? Você quer mudanças em sua vida? Você quer mudar as estratégias, os planos, os projetos na sua vida? Sem problema algum. Consulte a Deus.
Coloque Deus à frente, dizendo: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? O problema é que nós somos uma geração ansiosa. Nós não queremos aguardar o sinal ou os sinais de Deus. Nós queremos tomar as decisões independente se vai o anjo ou se Deus vai à frente. Nós queremos dar o passo independente se é anjo ou se é Deus. E nós muitas vezes tomamos as decisões e deixamos então Deus de lado na nossa vida. Moisés não. Ele falou: Senhor, eu preciso até a tenda da congregação para buscar a direção para mim e para esse povo que se chama povo teu, povo escolhido, que o Senhor chamou para andar com o Senhor. E é interessante que o texto diz que Josué também, que foi o sucessor de Moisés, não por em vão também, enquanto Moisés ia falar com o povo, Josué ficava onde? Ali na porta da tenda. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós precisamos valorizar o estarmos na presença do nosso Deus. Nós somos uma geração agitada, que não gosta de orar. Nós somos uma geração agitada, que não gosta de buscar a comunhão com Deus. E hoje você veio aqui, você vai ouvir essa verdade do Senhor. É preciso retornar ao caminho da oração nas nossas vidas. As escolhas nós fazemos constantemente em nossas vidas. Todos os dias nós fazemos escolha. Só que nós não conhecemos o futuro. Deus conhece o futuro. Deus fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade falha, mas a vontade de Deus não falha em nossas vidas. Resumindo a conversa, no versículo 12 diz que disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: Conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. E o diálogo continua, e no versículo de número 14, versículo 14 diz: Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Para um pouco para a gente pensar no que está acontecendo. Moisés vai buscar a presença de Deus, e ele começa a interceder por ele e pelo povo. No meio do encontro com Deus, Deus responde à oração de Moisés. E ele fala o que para Moisés? Moisés, a minha presença irá diante de vocês, e eu te darei descanso. O que isso tem a ver, pastor? Tudo. Porque o que Moisés queria não era a terra que manava leite e mel. O que Moisés queria, aliás, Moisés não entrou na terra prometida, tá, irmãos? Porque ele desonrou o nome do Senhor. Moisés não queria a terra que manava leite e mel. Sabe o que Moisés queria? Estar no centro da vontade de Deus. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo. Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por situações adversas na vida, qual que é a garantia que eu tenho? Que Deus estará comigo e Ele me dará descanso. Irmão, essa palavra é muito profunda se você estiver prestando atenção naquilo que eu estou falando. Tem muita gente indo na farmácia comprar remédio para ter paz. Muitos. E nós que servimos a Deus, se nós queremos ter paz, é preciso nós estarmos aonde? No centro da vontade do Senhor. Certa feita, ou certa vez, melhor dizendo, eu ouvi um pregador dizendo que tem gente que está no paraíso e faz do paraíso o inferno. E tem gente que está no inferno e faz do inferno um paraíso. Parafraseando uma analogia que nós podemos fazer de duas coisas que aconteceram na Bíblia. Adão, ele estava onde? Quando caiu. Onde ele estava, gente? Jesus, quando ele vence a tentação, ele está onde? Agora ninguém sabe, né? O de Adão, que foi o que destruiu a raça humana, a gente sabe. Jesus estava onde quando ele foi tentado? No deserto. Ele estava num lugar que não é agradável nós estarmos. Lugar seco, lugar árido, bem parecido com Ribeirão Preto, né? Calor intenso.
40 dias de fome. A palavra fala que enquanto Satanás investia contra a vida de Jesus, Jesus por 3 vezes vence a Satanás. Ele estava no deserto, mas ele transformou o seu deserto num paraíso. Adão tinha todas as situações favoráveis para não cair, e ele cai. Não é o lugar que você está, mas sim se a presença de Deus está com você ou se a presença de Deus não está com você. Você pode trabalhar no pior lugar de Ribeirão Preto, mas se Deus estiver com você nesse lugar, Ele vai fazer você crescer, Ele vai fazer você prosperar, Ele vai fazer você vencer, Ele vai fazer você florescer no meio de uma seca. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? Não é isso, irmãos? Não sei se foi semana passada ou retrasada que eu falei de Isaac. A Bíblia fala que Isaac planta numa terra onde estava havendo fome, e a Bíblia fala que ele planta uma semente, ele colhe quantas vezes mais? Quem se lembra? Quem? 100 vezes mais. Por quê? Porque a presença de Deus estava na vida de Isaac. Não é o lugar, é quem está com você. Os irmãos estão entendendo essa palavra? Não é o lugar, é quem está com você nesse lugar que você está. Porque Deus, Ele transforma desertos em mananciais de águas vivas e purificadoras. Deus transforma enfermidade em cura. Deus transforma morte em vida. Deus transforma situações adversas em vitórias maravilhosas em nossas vidas. Mas se nós estivermos no centro da vontade dEle. Percebe que as pessoas hoje elas correm para lá, correm para cá, e às vezes correm de todos os lados, perdido atrás de recursos, atrás de tantas outras coisas. Irmãos, nós temos a nossa fonte, que é Jesus Cristo. O Dimas, sem saber o que eu ia pregar, vou tomar água aqui, senão não termino na frase. É o deserto de Ribeirão Seco. Não é preto, é seco. Sem saber o que eu ia pregar, ele leu qual texto? Os irmãos se lembram? Que diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E no final ele fala o quê? E achareis descanso para a vossa alma. A fonte nossa, irmãos, de paz, fonte de água viva, fonte de prazer, está em Jesus Cristo. Jesus é a nossa fonte inesgotável, fonte de paz, fonte de amor, fonte de esperança, fonte de fé, fonte de alegria em meio às tristezas, fonte de vitória em meio às adversidades que nós temos passado na vida. O grande problema é que nós achamos que são os lugares que nos farão felizes, e na verdade não é o lugar, é a presença de Deus em nossas vidas. Deus chega para Moisés e fala: minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Recebe essa palavra de Deus para a sua vida. O que traz descanso é a presença de Deus. O que traz descanso, irmãos, não é um carro novo, um emprego novo, não é uma casa nova. O que traz descanso é a presença de Deus na sua vida. Não é uma amizade nova, não é um relacionamento novo, é a presença de Deus que traz descanso na sua vida. Eu vou comprar uma roupa para me sentir melhor. Você vai sentir melhor com a roupa, mas depois vem a tristeza de novo. Agora a presença de Deus é fonte inesgotável de alegria para mim e para você. Nele nós acharemos descanso para nossas almas. E Moisés sabia disso. No versículo 15 diz: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se você esquecer de tudo que eu pregar hoje, lembrar disso, eu já estou satisfeito. A oração nossa é essa: Senhor, se o Senhor não for, eu não quero ir para lugar nenhum. Se o Senhor não estiver à frente, eu não quero tomar mais nenhuma decisão na minha vida. Eu vou ficar no lugar onde o Senhor me colocou. Eu vou ficar na posição que o Senhor me deixou. Como eu estava dizendo, não é o lugar, mas é a presença de Deus na nossa vida. E a Bíblia fala que Moisés, então, ele faz essa oração dizendo:
Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sabe o que Moisés está dizendo, irmãos? Ele está dizendo, sabe qual que é a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve a Deus? Qual que é a diferença, irmãos? É a presença dele em nossas vidas. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a chuva cai na casa do ímpio e na casa do justo. Os problemas atingem a minha vida e a sua vida de quem não serve a Deus. Só que tem um porém. Moisés fala que a diferença de quem anda com Deus é que a presença de Deus está conosco em todos os momentos da vida. Jesus disse, no mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Sabe por que ele disse isso? Porque a presença dele está dentro de cada um de nós. Ah, irmão, se soubéssemos disso, se nós voltássemos ao caminho da oração, se nós voltássemos ao caminho de depender de Deus, a nossa vida ia estar melhor. E melhor que eu digo, não com menos problema, mas teríamos mais paz dentro do nosso coração. Davi um dia disse que era melhor um dia na presença de Deus do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Homens que foram tocados pelo Senhor, homens que tiveram as suas vidas transformadas pelo Senhor, mas que entenderam um único mistério, ou melhor, não é mistério nenhum, que andar com Deus e fazer a vontade dEle traz descanso para a nossa alma. Eu quero orar por você essa noite. Talvez você entrou aqui tão aflito, tão angustiado. Talvez você entrou aqui essa noite dizendo, Senhor, não sei porque tantas coisas têm dado errado. Eu não sei por que tantos problemas. Eu não sei porque eu não tenho conseguido achar paz e descanso diante das situações que eu tenho enfrentado na vida. E eu quero dizer a você de uma maneira muito simples, porque talvez você não está com a sua vida alicerçada no Senhor. Talvez você tenha feito as suas escolhas, talvez você tenha feito os seus planos e os seus projetos, e tenha se esquecido de colocar Deus à frente, e tenha se esquecido de que a vontade de Deus é sempre melhor do que a sua vontade. Vamos orar ao Senhor, fecha um pouquinho os seus olhos. Deus quer falar com você essa noite. Deus quer falar com você essa noite. Ora a Deus dizendo, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Você tem andado sem paz? Você tem andado sem alegria? Você tem andado sem prazer na sua vida? Talvez o que está faltando é a presença de Deus em você. Pastor, não tenho alegria mais no meu casamento. Pastor, não tenho mais alegria no lugar onde eu trabalho. Pastor, não tenho mais alegria na igreja a qual eu tenho servido ao Senhor. Pastor, não tenho alegria na casa onde eu moro. Não tenho alegria na minha família. Não tenho alegria em tantas coisas na minha vida. Deus te trouxe aqui para dizer que às vezes a falta de alegria é a falta da presença dEle em sua vida. Talvez a falta de alegria é porque você tem abandonado o Senhor. É porque você tem deixado Ele em segundo, em terceiro, em quarto plano. Deus te trouxe aqui para dizer que Ele quer ser o centro na sua vida. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ter a primazia no seu coração. Está faltando paz, irmão, irmã? Investiga aquilo que você tem feito. Peça a Deus essa noite, Espírito Santo, sonda o meu coração, sonda a minha vida, sonda aquilo que está guardado mais no fundo, mais no íntimo.
Sonda essa noite os nossos corações, ó Deus. Talvez a falta de paz é a falta da presença de Deus em sua vida. Conserte o seu relacionamento com o Senhor. Conserte sua vida de oração. Conserte a sua vida de comunhão com Deus. Estar na presença de Deus é melhor do que qualquer outra coisa que nós podemos imaginar para as nossas vidas. Talvez o que está faltando na minha vida e na sua vida é a presença de Deus. Talvez o que está faltando é comunhão minha e sua. Não são lugares, mas sim a presença de Deus. Que a sua oração seja igual a Moisés, Senhor, se a tua presença não for, não me faça sair. Estou. Deus tem preparado o melhor para você, irmão e irmã. Deus tem preparado o melhor para você. Quando você tomar uma decisão dele ser o centro da sua vida. Amém? Pai, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão. Eu oro, Deus, pelos mais novos, pelos mais velhos. Pessoas que vieram aqui essa noite para ouvir uma palavra de Deus para suas vidas. E eu quero clamar, ó Deus, para que o Senhor convença-os de que é a tua presença em nossas vidas que nos traz paz. Não são os lugares, não são empregos melhores, não são casas melhores, não são carros melhores, não é aquilo que o mundo oferece que nos trarão ou que nos trará paz, mas sim a tua presença. É o Senhor indo à frente, é o Senhor indo adiante, é o Senhor abrindo portas, é o Senhor estando no centro dos nossos corações, no centro da nossa vontade. Senhor, que nessa noite o Senhor nos convença disso, que tudo é menos importante do que a tua presença. A tua presença é mais importante, mais valiosa do que o ouro, do que a prata e de tudo aquilo que o mundo possa oferecer para cada um de nós. Senhor, nessa noite nós escolhemos a tua vontade. Nessa noite nós escolhemos a tua presença. Como Moisés disse, se a tua presença não for conosco, não nos leve para lugar algum. Nós oramos da mesma forma essa noite, Pai. Nós não queremos sair do lugar onde estamos, se o Senhor não acompanhar as nossas vidas. Se o Senhor não estiver adiante, não nos tire do lugar onde nós estamos, ó Deus. Mas eu peço também, Senhor, fortalece o nosso coração. Talvez o lugar onde nós estamos é um lugar onde temos passado por lutas.
O lugar talvez é um lugar de aflição, é um lugar de tribulações que temos enfrentado, mas é um lugar onde o Senhor disse para nós permanecermos, que é no centro da tua vontade. José, quando ele estava no Egito, ele tinha uma palavra de Deus para a vida dele, que era naquele lugar que Deus iria fazê-lo prosperar, e José obedeceu à voz do Senhor. Assim fazemos também essa noite. Ó Deus, que o Senhor nos dê paz e descanso quando nós estivermos no centro da tua vontade. Eu oro também, Pai, aproveito aqui, ó Deus, para orar pelo nosso irmão Walter, que está passando por um momento difícil na saúde. Eu quero orar pelo nosso irmão Theo também, que está se recuperando de uma cirurgia. Eu quero orar pela Lorena, que está ali internada, aquela criança, Pai, passando por uma dificuldade na área da sua saúde. Estenda as tuas mãos de misericórdia em favor dessas pessoas. Dos irmãos e irmãs que entraram aqui também com aflições, traz descanso para essas almas, ó Deus. Nas pessoas que entraram aqui enfermas, libera poder de cura essa noite, de restauração essa noite. Pessoas que entraram aqui com problemas no casamento, traz a solução aos nossos problemas, Pai, e que na nossa casa haja a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, eu oro pelos profissionais liberais, eu oro pelos assalariados, eu oro por cada família que está presente aqui, e declaro a vitória do Senhor e a bênção do Senhor, Pai, e que possamos estar firmes, ó Deus, no lugar que o Senhor quer que nós permaneçamos, ó Deus, e que o Senhor, Pai amado, possa fazer queimar essa palavra no nosso coração, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Não nos deixe sair do lugar se a tua presença não for conosco. Pai, eu oro para que o Senhor nos despede agora em paz, ó Deus, em segurança. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo Filho e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre o teu povo, sejam sobre a tua igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pois eu falo com o irmão. Dê um abraço quem está ao seu lado. Dê a paz do Senhor a ele. Tenha um final de semana em nome de Jesus. Pode vir aqui.